gente, é sempre uma alegria estar de volta com vocês, ainda que com um pouco de demora, dando esse espaço de tempo, porque ainda, como eu disse, né, ainda estou naquela dificuldade, mas se Deus quiser tudo vai ser resolvido. Deus falou comigo, então isso me animou bastante, Deus me deu uma palavra de ânimo e então muitas vezes a gente está sacrificando, está lutando, a gente não vê resultado, então a gente desanima, a gente pensa, não vale a pena, nada está acontecendo. A visão, pelo menos no meu caso, a visão é vidas, é pessoas ser edificadas, né, novos convertidos, né, porque esse trabalho é para novos convertidos, mas a gente fica tão desanimado, com tanto problema, tanta dificuldade, depois surgem outros, né, que são piores ainda, mas aí vem o Senhor e dá uma palavra de ânimo, né, dá uma palavra de encorajamento, e como quem dizer, né, você não vê, mas eu estou vendo, mas foi exatamente, não foi nem como quem dizer, foi exatamente o que Deus disse para mim. Você não está vendo, mas eu estou vendo. Então, aí a gente vê que não está sendo em vão, né? Então, muitas vezes, você está fazendo um trabalho, indo talvez evangelizar num lugar longe, chega do serviço cansado, tem que tomar um banho correndo, mal engolir uma comida e sair com a família correndo para ir fazer esse culto, essa dificuldade toda, né? E não vê resultado muito. Às vezes você está evangelizando alguém e parece que aquele coração está mais duro do que pedra, nada está acontecendo, mas Deus está agindo. Deus está trabalhando por trás, a gente não vê, mas Deus está agindo, né? Então, muitas vezes a pessoa pensa também, eu não vou fazer o trabalho, não vou fazer nada porque eu não tenho sabedoria, não tenho estudo, eu não tenho teologia, né? Mas nada disso é que vai salvar a vida, que vai tocar no coração. O que vai tocar no coração é a palavra de Deus, né? Mesmo que não precisa ter teologia para poder tocar no coração da pessoa. Agora, entenda o que eu estou falando. Eu estou falando sobre tocar no coração, a obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo trabalha, mesmo que seja falado de maneira simples, o Espírito Santo, ele age, né? E o Espírito Santo não precisa de palavra bonita. Mas nisso eu não estou querendo dizer que teologia não é importante. Jamais. Teologia é importantíssima. E é necessário, a gente precisa. A minha dificuldade é outra, não tem a ver com teologia, mas já que deu nesse assunto, então eu estou falando, né? A teologia é muito importante e muito necessária. E inclusive eu quero fazer, a gente tem que buscar, procurar fazer o melhor, né? A gente tem que procurar entender bem. E eu quero fazer tudo isso, eu já comecei a fazer teologia um tempo atrás, mas a gente parou porque não foi possível mais o professor continuar por algum motivo. E então a gente parou, mas eu pretendo recomeçar, porque é necessário sim um bom entendimento, um bom estudo, é necessário uma boa teologia. Foi muito útil o que eu aprendi naquele tempo, foi maravilhoso. Olha, eu aprendi coisas assim, coisas incríveis, né? Mas enquanto a gente não pode, a gente vai fazendo como pode e procurando ocasiões para a gente poder recomeçar, né, os estudos novamente, e é o que eu estou fazendo. Então, enquanto você não pode nos estudos, você vai trabalhando ali com o Espírito Santo, afinal, ele é o principal, né? Já aconteceu comigo coisa assim, quando eu estava escrevendo, tinha uma fase que eu estava escrevendo e que eu tinha um propósito, né, de fazer um livro, e eu escrevi muito nesse período de tempo. E é incrível que eu escrevi coisas que eu não sabia, que aquilo que eu escrevi, eu sabia que vinha de Deus, tinha vindo de Deus. Estudando a Bíblia,
eu recebi e eu tinha certeza que ali era Deus que estava me revelando, era o Espírito Santo que estava me revelando. Mas eu não tinha ideia que eu ia ouvir alguém, eu ia um teólogo pregando exatamente aquelas coisas que eu tinha escrito. E quando eu vi o teólogo explicando, né, dando aula e explicando aquilo, eu fiquei assim, espantada, muito emocionada mesmo, pensando, meu Deus, como que realmente o Espírito Santo, ele revela quando nós temos o interesse, estamos estudando a palavra de Deus e temos ali, estamos aliançados com Deus, ele nos revela realmente. Então, foi assim muito forte, porque não foi uma coisa, foi várias coisas. Então, nisso, o que eu entendi é o seguinte, que nós não precisamos assim ficar preocupados, mas eu não tenho entendimento e eu não falo bem e tal, mas a gente não tem aquela sabedoria toda, mas o pouco que temos, nós temos que ter o interesse de passar, né? Coisas que tem base dentro da palavra de Deus, tem que ter também um pouco de conhecimento, nem que seja pouco, mas tem que ter. Mas não podemos desanimar, porque não tem estudo, não tem muito conhecimento, não fala bem o português, né? É claro que tudo isso é importante, mas não vamos ficar parados até a gente ter essas coisas. Vamos lutar para ter, mas enquanto isso vamos fazendo a obra, porque quem opera mesmo é o Espírito Santo. Então, como eu estou dizendo, essa experiência me deixou muito feliz, né? De ter ali, de ver o Espírito Santo me dando coisas que eram tão profundas, coisas de teologia mesmo, sendo que nesse tempo eu não tinha estudado um pouquinho, né, de teologia. Eu não tinha estudado nada de teologia nesse tempo. Então eu fiquei muito admirada. Tem pessoas que falam, né? Não precisa de teologia não. Você pregando a palavra do modo simples mesmo, e claro, tem efeito também, claro. Mas eu sou do tipo que eu acho ideal a gente avançar, né? Avançar no aprendizado, no conhecimento. Quanto mais conhecer, melhor. Então eu tenho esse propósito e se Deus quiser, eu vou estar fazendo sim, vou estar aprendendo para poder fazer um trabalho muito melhor. Mas enquanto isso, Deus mesmo mostrou para mim que eu não devo parar, porque Ele está agindo. E agora, se Deus diz que Ele está agindo, quem sou eu, né? Para dizer não. Então, enquanto eu puder, enquanto Deus me der graça, né? Eu vou estar aqui tentando passar aquilo, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, não por timidez. Eu não tenho timidez, mas eu tenho uma certa dificuldade de quando eu vou falar, some de minha mente palavras comuns do dia a dia. Muitas vezes some aquela palavra e eu falo uma outra palavra que às vezes não encaixa muito bem e eu tenho essa dificuldade. Igual o Nihongo, né? Eu vou falar o Nihongo, às vezes frases que eu sei falar, que eu não falo Nihongo, né? Assim, mas o pouco que eu sei, muitas coisas que eu vou falar, some da mente. E eu já xinguei até japonês sem querer, sabe? Porque eu troquei palavra. Mas eles entenderam e meio que riram, né? Então, gente, como eu disse, eu vou estar lutando para diminuir esse espaço de tempo e vou avante e não vou desanimar, porque Deus mostrou que Ele está agindo, então eu não vou desanimar, né? Então esse é o segundo vídeo desse novo recomeço, desse novo propósito, e já tomei um tempão, né? Mas hoje eu vou estar falando sobre a segunda parte do recomeço. Eu vou estar falando sobre a aliança de Deus com Adão, né? É só alguns vídeos, é só, como eu disse, o meu propósito era fazer 3 vídeos, talvez passe um pouco, 3 vídeos e mais um resumo. Então, talvez passe um pouco desses 3, mas o propósito é assim, é poucos vídeos mesmo. E
Então hoje eu quero estar falando sobre a aliança que Deus fez com Adão. Eu gosto de falar, assim, explicar algumas partes, meu ponto de vista. Tem coisas que eu falo que é o meu ponto de vista, tá? Porque tem coisas que a gente pode ter um ponto de vista, tem coisas que não. Por exemplo, a doutrina da salvação. Eu não posso inventar aqui uma coisa que não, é meu ponto de vista é esse e eu saí do padrão ali estabelecido. Não posso falar uma coisa do meu ponto de vista quando o assunto é trindade. Não posso desviar do que está na escritura, né? Então tem coisas que não, mas tem coisas que você pode dar o seu ponto de vista, que é coisas que não estão assim tão claros na escritura, né? Por exemplo, como eu pretendo falar da árvore da vida e da árvore da ciência do bem e do mal, o meu modo de ver, o meu ponto de vista. Então isso eu quero estar falando, vou fazer de tudo para falar nesse vídeo, é o meu propósito falar nesse vídeo. Então não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar falar nesse vídeo. Então, antes eu gosto de fazer um resumozinho do vídeo anterior. Então, quando há necessidade, eu acho que é importante. Primeiro, antes de Deus criar todas as coisas, lá na eternidade, Deus ele fez o plano de criar o ser humano. E quando Deus fez esse plano, ele já olhou para o futuro, né? Então nós vemos aí, todo ser vivo tem uma curiosidade. Então Deus ele olhou para o futuro e já viu nós, nos amou e já se apaixonou por nós, mas ele também viu que o ser humano ia pecar. Então Deus não desistiu, porque se Deus ele tem acesso ao passado, presente e futuro, então ele não viu uma sombra, como eu disse no vídeo anterior. Ele viu nós mesmos, ele nos viu. Então, para Deus nós já existíamos. Então Deus desistir, porque há muito questionamento sobre essa questão, porque Deus criou sendo que ele viu que o ser humano ia pecar. Mas para Deus desistir do seu plano seria como abortar, né? Porque realmente, como um ser que tem acesso ao futuro, né? Um ser eterno, então para ele nós literalmente já existíamos, porque ele veio aqui, né? Que para ele era futuro, ele veio no futuro e ele já nos viu. Então para ele seria assim, como abortar. Então Deus ele tocou em frente o seu plano. E quando Deus cria o homem, voltando um pouquinho, lá Deus fez o plano. Quando Deus viu que o ser humano ia pecar, ele fez o plano da salvação. E Deus, como ele é 3 pessoas, né? E depois essas pessoas, pelos estudiosos, foram separados assim no sentido de escala, né? Não que são uma maior do que o outro. A Bíblia não diz isso. A Bíblia mostra que os 3 têm todo o poder divino igual. E eles são idênticos em glória, em poder, em autoridade, idêntico. As três pessoas são idênticas, mas a gente vê que o Pai se sobressai, como se ali, naquela união, tem um que é o que mais lidera, né? Então o Pai se sobressai, mas a gente vê que eles têm o mesmo poder e autoridade igual. E as 3 pessoas formam um só Deus. E essas pessoas vão ser chamadas na Bíblia de Pai, Filho e Espírito Santo, porque Jesus ele entra como filho para o plano da salvação. Então ele se oferece a Deus, e aí Deus tem uma parte que a Bíblia diz, né, lá em Hebreus vai dizer que Deus disse para Jesus: tu me serás por filho e eu lhe serei por pai. Provavelmente foi nesse momento, a gente não pode ter certeza se foi nesse momento, mas teve um momento que Deus disse: tu me serás por filho e eu lhe serei por pai. Provavelmente foi nesse momento, quando Jesus ele se oferece para ser aquele que ia executar o plano da salvação, o plano da redenção, a obra expiatória. Então, provavelmente foi nesse período que Deus disse: tu me serás por filho e eu te serei por pai. Porque o que sabemos é que Jesus entra como filho de Deus no plano da salvação. Então,
Então tá, o plano da salvação foi feito na eternidade, chegando com, a Bíblia diz que ao chegar à plenitude dos tempos, então Deus envia o seu Filho, que nasceria sobre a lei, no tempo da lei, nasceria de mulher, no tempo da lei. É maravilhoso, gente. Quando fala na lei e na graça, eu não consigo, sabe? É muito profundo, a lei e a graça. Então ali foi uma união, né? Era só a lei, mas agora a graça chega. E depois eu vou estar falando sobre a lei, porque é muito importante. É muito importante. É lindo demais. Quando se une, quando a lei, a graça, a lei estabelecida e chega a graça de Deus trazendo salvação. Porque pela lei o homem estaria perdido completamente. E depois eu vou estar falando, né, sobre a lei. Eu já falei outras vezes, mas a lei é um assunto, a lei e a graça é um assunto que eu vou estar falando e a Trindade. Eu vou estar falando sempre. Então, plenitude dos tempos significa no tempo apropriado. Significa que o mundo estava preparado, já estava tudo pronto para a chegada do rei, para a chegada do Messias, né? Então, não só a nação que Deus havia preparado como o berço do Messias, mas também outras coisas que seria necessário. Já estava pronto, como por exemplo, idiomas, né? Já estavam bem estabelecidos, idiomas que seriam usados para escrever as escrituras, né? Então já eram idiomas bem oficializados, como foi escrito em 3, né? Que é hebraico, aramaico e grego. Os hebreus do Antigo Testamento, eles falavam o hebraico. Então, já no tempo de Jesus, eles falavam o aramaico. O aramaico já era uma língua que ela atingia mais o povo simples, o povo humilde. Então, quer dizer, por meio desse idioma, as pessoas mais humildes podiam entender, podiam receber, ser alcançado pelo Evangelho. E já o grego era uma língua universal, bem estabelecida universalmente, permitindo assim que o Novo Testamento fosse levado por todas as nações, todos os povos. Era necessário que houvesse também estradas para que a palavra de Deus fosse levada, espalhada pelo mundo. Então Deus, ele tem o seu tempo determinado para cada coisa, para cada propósito, né? Quem poderia imaginar que aquelas estradas que Roma estava abrindo ali, Roma estava abrindo estrada para conquistar reinos, na verdade. Jamais eles imaginaram que eles estariam cooperando com Deus, né? Cooperaram com Deus sem saber. Eles estavam abrindo, Roma estava abrindo estradas para conquistar os reinos, né? Então, toda a estrada que era aberta era de Roma, rumo a essas nações que Roma estava de olho para conquistar, para dar o bote, né? Mas, na verdade, serviu para a expansão do Novo Testamento, para a expansão da obra de Deus, né? Quantas vezes esses homens viajaram por essas estradas levando a palavra de Deus, né? Então, a obra de Deus foi beneficiada e Deus, ele preparou todas essas coisas, Deus conduz a história, né? E então é por isso que tem aquele dizer, todo caminho leva a Roma, que era o propósito deles conquistar o mundo. Então, foram abrindo estradas de Roma até essas nações, né? Então, todo caminho leva a Roma. Então, Deus, voltando para o começo da história, então Deus cumpre o seu propósito, feito na eternidade, de criar o ser humano. Aí Deus cria o homem e agora Deus vai fazer com o homem uma aliança. Por que era necessário? Porque Deus estava criando ali um ser racional. Deus estava criando um homem, um ser racional, uma pessoa que era imagem e semelhança de Deus. E um ser racional, ele precisa de liberdade. Porque se Deus não desse liberdade,
Deus estaria agindo fora da sua justiça perfeita, né? Claro, Deus poderia fazer tudo porque Ele é o dono, Ele é o Criador, Ele é o dono. Então, tipo assim, eu não vou dar liberdade porque eu tô vendo que eles vão pecar, porque Deus olhou para o futuro e viu. Então, eu tô vendo que eles vão pecar, então eu não vou dar por isso. E seria muito bom, né, se Deus fizesse isso. Mas Deus mesmo ia saber que Ele agiu errado, porque um ser racional, que não fez nada de errado, não ter liberdade, é uma injustiça tremenda. Se ele não fez nada, por que então não dá liberdade? Né? Então era injustiça. Agora, como eu disse, né, Deus poderia fazer do modo dele, porque ele é o dono, ele que criou, é dele, né? Então, mas Deus, ele não duela com o seu caráter, né? Então, para Deus, não funcionaria desse jeito. Ele teria que dar a liberdade. Então, Deus criou o ser humano para viver com ele. Criou para um propósito de glória infinita. Porém, como ser racional, Deus precisava dar o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é um fator que concede ao ser humano a condição de permanecer dentro desse plano perfeito de Deus ou de não permanecer. Como eu disse, né? Deus, ele não poderia criar o ser humano fechado ali dentro do seu plano, da sua forma, porque isso seria uma programação, né? Criar programado. Então, o ser humano já estaria programado para amar, para ser fiel, para amar o propósito, para gostar daquele estilo de vida, né? Ele podia dizer, eu amo a Deus, eu amo o estilo de vida, eu amo todas as coisas, está tudo maravilhoso, tudo mil maravilha. Mas se ele tivesse sido criado programado, ele foi criado programado para tudo aquilo ali. Então, não seria uma coisa honesta, não seria uma coisa real. E Deus não deseja isso. Deus deseja que o ser humano ama ele de verdade. Ama ele por livre e espontânea vontade. Se Deus tivesse criado programado, Deus não poderia dizer, olha, o ser humano me ama, né? Ele é fiel, ele é obediente, ele é lindo, maravilhoso. Não poderia dizer isso. Porque ele tinha que obedecer, pois estava programado. E pior ainda, ele não poderia dizer, o ser humano me ama, é fiel, é obediente, e tudo por livre e espontânea vontade. Seria mentira de Deus. Porque como que é livre e espontânea vontade se ele não teve opção? Ele foi programado. Então, não seria justiça. Não seria justiça. Por mais que é um plano perfeito, maravilhoso, mas não seria, essa opção não seria justa, não seria perfeita. Para um Deus que é plenamente perfeito em tudo, isso não seria justiça perfeita. Eu já ouvi alguém dizer, mas, quer dizer, já fizeram até a pergunta para mim, mas então por que Deus não deixou assim nenhuma condição? Aceitar, viver dentro do propósito, ou ficar no meio? Não tem esse meio, não existe, né? Quer dizer, não ser a favor de estar dentro daquele propósito, mas também não querer ficar fora porque quer Deus. Então aí ficar na coluna do meio. Não existe coluna do meio com Deus. Com Deus ou é tudo ou é nada. A palavra de Deus diz que, olha, vê bem o que a palavra de Deus diz, né? Deus, Moisés, ele fala para o povo, né, antes da sua morte, ele dando as últimas instruções, ele diz ao povo, hoje eu coloco diante de vocês, eu coloco o céu como testemunha, e eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele dá conselho, escolha a vida, para que você e sua semente viva bem, seja feliz, né? Então, essa é a opção que Deus dá, né? Diante de você está a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas, né? Não existe o meio termo. Porque fora de Deus não tem nada. Por isso que quando Deus criou o ser humano, ele criou, deu uma ordem e deu o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio que Deus deu para o ser humano, eu vou explicar no próximo vídeo. O livre-arbítrio não significa fazer o
que quer. Não significa que o ser humano pode fazer o que ele bem entender. Eu vou explicar o que é o livre-arbítrio no próximo vídeo. Então, a palavra de Deus, ela diz isto, né? Escolhe a vida, porque diante de ti está a vida e a morte. Não tinha meio, um estilo de vida diferente. Fora de Deus, não tinha nada, porque Deus ia criar um outro estilo de vida. Se Ele é perfeito e Ele sabe o que faz, né? Então, o que Deus faz é perfeito e maravilhoso. Deus não ia criar um outro estilo de vida, não tinha um outro estilo de vida. Tudo que tinha era isso, viver com Deus, reinar com Ele, e a vida com Deus é de estupenda felicidade, né? Então, por que Deus criaria um outro estilo? Não existia outro estilo de vida. Então, por isso que Deus estabeleceu, Deus criou todas as coisas, tudo envolve ali Deus sendo o centro de todas as coisas. Tudo inicia em Deus e tudo se consuma em Deus. Por que Deus criaria um outro estilo de vida se tudo que Deus faz é perfeito e tudo que Ele tinha já programado para o ser humano é uma vida de estupenda glória. É uma vida de felicidade extrema. Coisas que se Deus dissesse, olha, do jeito que você está, né, eu vou permitir você sentir a felicidade da vida futura, a felicidade da glória, né? Vou deixar você sentir por um minuto a felicidade da glória que está preparado, mas eu vou deixar você sentir nesse corpo que você está, do jeito que você está, um minuto só. Não sobraria ninguém. Quem Deus desse essa chance, morreria todos, porque ninguém suporta, porque a felicidade é extrema, né? Talvez no próximo vídeo, nesses vídeos que eu estou fazendo, eu vou contar uma experiência que eu já contei em uma outra oportunidade, eu vou contar novamente para vocês terem uma ideia do que é a glória de Deus. Então, Deus, Ele criou o ser humano e deu ao ser humano o livre-arbítrio, mas eu vou explicar o que é livre-arbítrio verdadeiro, e Ele deu ao ser humano tudo de melhor, né? Eu já ouvi pessoas reclamar, dizer, por que Deus criou então e não deixou uma opção para o ser humano fazer do jeito dele, Que jeito? Se Deus, quem é o ser humano? Qual é o ser humano que vai ter inteligência e perfeição como Deus? Quem é que poderia criar um estilo perfeito e glorioso como Deus? Né? Fora de Deus não há nada. Fora de Deus, a única coisa que há é morte e destruição. Fora de Deus não tem vida, só morte. Diante de nós está a vida e a morte, a bênção e a maldição. Com Deus, em obediência aos mandamentos de Deus, a bênção. Por quê? Porque se você está em obediência ao mandamento de Deus, você tem comunhão com Deus, você pode ter comunhão com Ele. E nele está tudo que nós precisamos. Toda a felicidade, toda a glória, não tem nem palavra para dizer. Tudo que é glorioso e maravilhoso, e de paz e de vida perpétua, está tudo em Deus. Em quem mais poderia estar? Então, Jesus também, ele fala sobre isso. Ele diz para os fariseus, ele diz, vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidais que nela tem a vida eterna. E é verdade, tem mesmo, em outras palavras, né? Ele não fala assim, com todas essas palavras. Mas é verdade, tem mesmo. Mas essa palavra que vocês estão estudando aí para procurar ter vida eterna, porque vocês acreditam que nela tem a vida eterna, e tem mesmo. Mas essas palavras aí estão falando exatamente de mim. E agora eu estou aqui diante de vocês, e vocês não querem vir a mim para terdes vida. Né? Então a vida está em Deus. Fora de Deus não há vida. Só morte e destruição. Então Deus criou esses seres para viver com Ele. Deus criou dentro do projeto de Deus. Então, como ser racional, Deus achou correto dar a esses seres a liberdade. Então Deus criou o ser humano, deu tudo, e também estabeleceu a aliança e deu uma ordem. Essa ordem seria a proteção humana. Mas eu não vou mais poder continuar.
E no próximo vídeo eu vou falar sobre um dos propósitos maravilhosos de Deus na criação humana. Algo glorioso que Deus não precisava disso, mas por graciosidade Ele decidiu fazer. Então até lá, fiquem com Deus.